Fala galera, então, é domingo à noite, é complicado programar essa hora, a concentração já foi perdida lá no sábado, então eu vou perder um pouquinho de tempo com vocês com um bate-papo mesmo, tá? Eu vou trocar uma ideia com vocês sobre IDE, Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Vou discutir para vocês aí uma discussão que está aí, algumas pessoas jogaram umas perguntas, umas dúvidas, até o Bruno, se não me engano o Bruno mesmo, ficou de enviar uma lista, se eu tiver errado depois eu corrijo nos comentários, uma lista de impressões que ele teve do NetBeans e do Eclipse, que ele está fazendo um curso baseado nos dois. Bom, eu vou dar as minhas opiniões profissionais, tá? Começa esse vídeo falando que não sou o dono da verdade, posso estar totalmente errado aqui em algumas coisas, mas eu vou falar algumas impressões que eu tenho do Eclipse e algumas impressões que eu tenho do NetBeans, depois de anos mexendo, principalmente no Eclipse, depois de alguns meses mexendo só no NetBeans, então eu vou dar as minhas impressões, tá certo? Bom, não sou o dono da verdade, posso estar totalmente errado, e eu vou começar essa discussão também falando que eu evito esse tipo de discussão, tá? Para mim, esse tipo de discussão aqui é igual o que é melhor, Windows ou Linux? O que é melhor, Mustang ou Camaro? O que é melhor, sorvete de chocolate ou sorvete de morango? Tá? Que são coisas mais ou menos equivalentes, tá? Se uma ferramenta não for boa, pessoal, ela não se mantém no mercado, tá bom? O Windows tem as suas vantagens, sim, para o usuário final e tá. Bom, é o dominante, né? Tá no mercado, tem as suas vantagens. O Linux tem as suas vantagens também, um servidor extremamente seguro. é, eu prefiro usar para desktop o Windows, eu usei durante muito tempo o Debian e agora, depois de algum tempo também, decidi que o para melhor para desenvolvimento é o Ubuntu, mas isso é uma opinião minha, eu não estou tentando forçar ninguém a pensar igual. Tem os motivos, tem os argumentos que me levaram a chegar a essa conclusão, tá? Mas não sou o dono da verdade, não. Bom, então vamos lá. Que eu posso começar falando? Os dois são ideias de desenvolvimento. Os dois foram feitos em Java. Por serem feitos em Java, eles são multiplataforma. Então rodam Windows, Linux, Mac, Solaris, onde vocês quiserem. Onde tiver máquina virtual Java. Bom, os dois são ferramentas excelentes e profissionais, tá certo? Vamos ver algumas diferenças entre eles. Bom, o Eclipse. Bom, a vantagem dele é um software livre. Bom, o NetBeans também é um software livre, tá? Mas ele é um software livre, de código aberto. Se você quiser contribuir para a comunidade, quiser fazer plugins, bem tranquilo. Tem uma comunidade muito grande por trás dele, tá? O Eclipse ele foi desenvolvido inicialmente pela IBM, depois ele foi doado para a comunidade. Então, assim, tem uma galera muito fera que desenvolve ele, que dá manutenção. É facinho de usar, você baixou, descompactou, clicou duas vezes, o negócio está funcionando, tá bom? E outra vantagem que eu acho dele é multilinguagem. O NetBeans também é multilinguagem, mas assim, os dois são multilinguagens, né? Mas o Eclipse ele tem mais plugins. Se você for programar em Ruby, se você for programar em C, C++, PHP, qualquer linguagem aí você acha plugin fácil para o Eclipse, tá bom? A principal desvantagem que eu acho dele é o seguinte, é o plugins de terceiros. O que acontece? É muito fácil você fazer plugins para o Eclipse. Tem um próprio plugin para você desenvolver plugins para o Eclipse. Então, por ser muito fácil, tem muito plugin rolando aí na internet. A galera faz os plugins lá e puff, coloca para o pessoal baixar. Só que os plugins feitos pela comunidade que mantém o Eclipse são excelentes, são muito bons. Só que alguns plugins de terceiro você instala e o trem começa a dar problema, começa a dar uns erros, assim, muito complicados. Há um tempo atrás a gente estava trabalhando com a IDE que chama Demosele, desenvolvida pelo Serpro, Serpro aqui no Brasil, né? E tinha o plugin do Eclipse pro Demosele, de repente começava a aparecer uns erros, cara, que você tinha que dar três cleans no projeto, aí você adicionava uma linha em branco e dava um clean e tirava a linha em branco e o trem funcionava. Então, assim, vai um pouco fora da lógica. Depois eu fui entender por que você adicionar uma linha em branco, porque você forçava a compilar de novo, papapá, papapá. Mas, assim, plugin de terceiro é realmente uma complicação do Eclipse, tá? Eu acho o Eclipse uma ferramenta profissional excelente, fácil e que tem N vantagens, N facilidades, tá bom?
o principal ponto negativo do Eclipse para mim é o plugin de terceiro. Só que como é muito fácil desenvolver plugin, também tem plugins mais atuais. Sai ferramentas novas, você coloca na internet, você acha plugin para o Eclipse para aquela ferramenta, tá? A principal vantagem para mim do Eclipse, assim, mexendo, falando, escrevendo código mesmo, e não fiz uma análise tão profunda assim. Mas a principal facilidade que eu achei do Eclipse em cima do NetBeans foi a integração dele com o SVN, tá? Eu achei o Eclipse muito mais sossegado de integrar o SVN, de você fazer commit, update. O NetBeans eu já tive uma certa dificuldade, deu alguns probleminhas. A ferramenta de fazer merge do Eclipse também eu acho bem superior à ferramenta do NetBeans. Então foi essa vantagem que eu achei como profissional, tá bom? Bom, vantagens do NetBeans. Deixa eu só voltar aqui no Eclipse que eu quero falar uma coisa interessante, pouca gente sabe. Alguém aí sabe por que, que o nome Eclipse? Por que do nome Eclipse? Eclipse cobre a Sun. O Eclipse cobre o Sol. A Sun foi a empresa que fez o Java. Então o pessoal muito nerd falou, não, o Eclipse cobre o Sol, cobre a Sun. Olha só que coisa interessante. Tá. NetBeans. Vantagens, é livre, é bem mais estável do que o Eclipse. Aí a gente entra numa questão interessante. O Eclipse é fácil de fazer plugin, todo mundo faz plugin, lança plugin toda hora. Só que os plugins, vários deles não são estáveis. Aí você coloca um plugin que não é estável, começa a dar incompatibilidade com outros plugins que também não são estáveis, é um problema danado. Já o NetBeans demora muito mais para sair a atualização, tá? Realmente demora. Se você pegar ferramentas mais recentes, por exemplo, o Hudson, que é uma ferramenta de integração contínua muito bacana. Sugiro que vocês estudem ela depois. Mas se você pegar o Hudson, pegar algumas outras ferramentas, demorou muito para sair plugin do NetBeans para essas ferramentas, tá? No Eclipse sai quase instantaneamente. Parece que saía a ferramenta 2 dias depois você tinha um plugin pronto para ela e funcionando, tá? Mas tem aquele problema de estabilidade. Então, assim, sai as atualizações muito rápido, só que é meio instável, tá? Pode dar alguns problemas. O outro demora muito a tempo a sair a atualização, mas é bem mais estável. Eu considero a política do NetBeans parecida com a política do Debian. Debian e Ubuntu. Você pode comparar Eclipse NetBeans com Debian e Ubuntu. O Ubuntu sai plugin, sai ferramenta toda hora. Todo dia você faz, sei lá, 50 megas de atualização. Já o NetBeans, já o Debian demora muito tempo para fazer atualização, mas ele só incorpora no repositório dele ferramentas que estão estáveis, que estão 100% estáveis, 100% testadas e tudo. Então dá para fazer um comparativo aí, tá? Se bem que eu acho que no caso Debian, Ubuntu é um pouco mais exagerado isso. Bom, a vantagem que eu acho indiscutível no NetBeans em cima do Eclipse é a ferramenta de swing dele. O NetBeans tem uma ferramenta de swing para você fazer, se você for trabalhar com a classe javax.swing, pacote javax.swing, ele tem uma ferramenta que é indiscutivelmente melhor do que as ferramentas do Eclipse. Muito facinho, você vai clicando e atualizando, vendo o código que gera, muito tranquilo, tá? Eu achei. Outra vantagem que eu achei do NetBeans com relação ao Eclipse é a integração dele com o Maven, tá? Vocês já viram aquela ferramenta, fantástica ferramenta, chama Maven, tá? Sugiro que vocês estudem também. Ó, duas coisas legais aí que saiu dentro do nosso bate-papo. Foi o Hudson e o Maven, tá? Eu achei a maneira do NetBeans integrar com o Maven mais fácil do que a do Eclipse integrar com o Maven, tá bom? Mas é uma opinião pessoal, totalmente anedótica. Se vocês discordarem, concordarem, coloquem nos comentários, tá? Eu vou pedir até para aquele seguidor, aquele assinante que falou que ia postar uma lista lá de vantagens, expressões que ele teve. Pode passar. Eu vou colocar aqui embaixo e aí o pessoal discute, tá bom? Bom, agora o que eu quero que vocês façam? Deem a opinião de vocês, tá? A opinião é sempre válida, eu vou achar bem legal se todo mundo comentar, eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Eu tendo a gostar mais do Eclipse, tá? Mas é uma opinião totalmente pessoal. No meu serviço eu uso NetBeans e é uma ferramenta profissional, uma ferramenta de ponta que acompanha o mercado, tá bom? Tá aí no mercado e é excelente também, tá bom? Bom, galera, foi isso aí. Espero que vocês, sábado à noite, né? Vamos trocar aquela discussão, aquela ideia saudável, tá bom?
Boa noite para vocês e eu vou postar o vídeo que eu tinha prometido sobre classes abstratas na segunda. Estou preparando material bem legal, tá certo? Valeu, não esqueçam de assinar o canal, curtir o vídeo aí se vocês gostaram e um abraço.